Fala, meu povo, minha pova, tudo bom com vocês? Aqui é o Coelho e me desculpem, mas não vai ser possível fazer um react desse episódio de Attack on Titan. O que aconteceu? Eu gravei o react agorinha, só que como eu estou com o notebook novo, eu tinha esquecido de fazer uma certa configuração no... Não no OBS Studio, que é o aplicativo que eu estou usando para gravar, tá? Mas no Chrome, porque o episódio apareceu para mim normalmente, mas aí quando eu fui ver a gravação no OBS Studio, ele tava com tela preta e sem áudio, mas aparecendo sim a legenda. Tá? Então, algo super estranho, né? Como é que aparece a legenda e não aparece mais nada? É um tal de aceleração de hardware lá. Então, nos próximos episódios eu farei react normalmente. E olha só, eu também já tinha feito essa análise. Quando eu olhei aqui pro OBS Studio, não estava gravando. Ou seja, estou fazendo esse vídeo pela segunda vez. Terceira, né? Contando com a gravação que não saiu nada. Então vamos lá. Só para contextualizar, a gente teve um episódio em que, teoricamente, o Zeke iria passar por diversas memórias do Eren para mostrar como que o pai deles meio que fez uma lavagem cerebral no Eren, pro Eren ter esse pensamento de vingança, de guerra, de liberdade. E deixa eu abrir um adendo, relembrando que eu já vi essa história no mangá, eu já sei o final do mangá, eu já passei por essa parte, obviamente. Então eu vou comentar aqui só com base no que está acontecendo, tá? Com base nos meus pensamentos também que eu tive na época que o capítulo do mangá que mostrou as cenas desse episódio tinha acabado de sair, certo? Então desconsidera o futuro da obra, desconsidera o final, beleza? Então eu abri o vídeo logo no começo comentando o seguinte, que esse na verdade não ia ser um capítulo sobre o Eren, ia ser um capítulo sobre o Zeke, para o Zeke ver memórias e destravar algumas travas emocionais que ele ainda tenha em relação ao próprio pai, tá? E aí, se vocês repararem no começo do episódio, antes da abertura, tá? Ainda tem várias cenas antes de mostrar a abertura. Essas cenas são cenas comuns do Grisha brincando com Eren, bebê, do Grisha andando pela cidade, do Grisha trabalhando como médico. E aí o Zeke, ele tenta pegar dessas cenas quais são aquelas memórias que servem ao argumento dele. Por exemplo, tem uma memória em que o Grisha está cuidando de um paciente. E aí o Zeke fala, olha, esse é o verdadeiro Grisha. Atuando, fingindo que é uma boa pessoa para alcançar os próprios objetivos. Mas em compensação, uma cena antes que é do Grisha brincando com o Eren bebê, o Zeke não tira nada daquilo e simplesmente fala, pula, vamos para outra memória. Então isso serve para mostrar que o Zeke ele ainda não estava conseguindo perceber ali a realidade, que o Grisha tinha mudado. Até que chega na memória em que o Grisha ele encontra parece ser um porão, né? Na verdade uma espécie de porta, esqueci o nome, que leva lá para a família real. Anos antes dele realmente roubar o poder do Titã Fundador. E aí o Zeke fica imaginando, mas se ele descobriu agora, anos antes, por que ele só vai atacar a família real bem depois, né? E aí nessa parte o Eren muda pro Eren, e aí o Eren que fala, vem Zeke, vem que eu vou te mostrar outras memórias. E aí inicia a abertura. Isso já valida essa pequena cena já deixa claro
validando esse argumento de que é um episódio pro Zeke, não é um episódio pro Eren. O Eren ele já tá com a cabeça feita, tá? Passando mais adiante, eu fiz basicamente 3 comentários tirando o chapéu para Attack on Titan. O primeiro, o mais simples, é que eu considero Attack on Titan o Game of Thrones dos animes. Porque Game of Thrones ele é cheio de detalhes, principalmente os livros, tá? Cheio de detalhes que aí vão se juntando e vão se emaranhando numa teia de aranha e vão se interligando e afunilando para chegar num determinado resultado. E tudo isso acontece organicamente. E eu gosto muito, 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 muito quando as coisas acontecem organicamente, sem coincidência forçada. Quando eu vejo que tem alguma série ou filme cheio de coincidência forçada para acontecer coisas importantes, eu já não gosto, tá? E também Deus Ex Machina. Apesar de Game of Thrones ter muito Deus Ex Machina. Basicamente todas as batalhas, as 3 grandes batalhas de Game of Thrones, da segunda, da quarta na muralha e na sexta temporada, Batalha dos Bastardos, tiveram Deus Ex Machina em que outro exército chega para salvar, né? A gente considera. Só tô falando isso para mostrar o que seria o Deus Ex Machina para mim, tá? Mas mesmo assim eu gostei de Game of Thrones. Enfim. Então eu não percebo isso muito em Attack on Titan. Então para mim, Attack on Titan é o Game of Thrones dos animes. Segundo elogio que eu fiz sobre Attack on Titan foi o seguinte. Lá no meio do episódio, mostra a memória quando o Eren e a Mikasa eram crianças e foram atacadas, né, por aqueles bandidos. E aí o Eren vai lá e mata os bandidos. E nessa memória, o Zeke, aliás, o Eren adulto fala pro Zeke, adulto, que ele sempre foi assim. E foi nesse ponto, quando eu estava lendo o mangá, que caiu a ficha égua. Cara, isso daqui. O Eren nunca mudou, cara. O Eren que a gente viu até a terceira temporada do anime, o herói, ele tinha esse pensamento de liberdade e de fazer as coisas com a própria mão, etc, etc. E aí agora ele continua com esse mesmo pensamento. Só que agora ele é encarado como vilão. Então eu achei essa construção linda, linda demais, do autor. Um personagem que tem os mesmos ideais. Numa parte da obra ele é um herói e numa outra parte da obra ele não freou os próprios ideais. A situação no entorno dele mudou. Ele, querendo ou não, ele tinha conseguido uma certa paz, né? Mas ele não freou os próprios ideais, as próprias virtudes, e ele acabou se tornando um vilão. Isso, para mim, é uma cerejinha no bolo de Attack on Titan. É a cereja no bolo. É a cereja no bolo. Para mim, isso é o que torna Attack on Titan excelente. Nota 9.8. Pelo que a gente vê até aqui, né? Isso acaba lembrando Breaking Bad. Breaking Bad é a construção de um professor de física deprimido, passivo, e é aí que se torna o traficante mais importante lá da região. Tá? E fazendo atitudes totalmente duvidosas, né? Um mocinho para um vilão, sendo que ele age sempre sobre as mesmas virtudes. Tá? E o terceiro grande elogio que eu fiz também, que não foi sobre o episódio em si, né? Mas esse episódio trouxe revelações ou então cenas que me fizeram ter esses insights, tá? O grande elogio, o último grande elogio que eu fiz foi em relação a como que o Eren, ele não é o escolhido. Ele é uma pessoa comum que veio de um pai comum com as próprias motivações e que acabaram por ambos terem o titã de ataque. E isso eu gosto muito, cara.
Bora pegar Dragon Ball Z. Goku é o salvador, né? Nem precisa ter Vegeta na obra, porque quem vai derrotar é o Goku. Tá? Infelizmente. Cavaleiro Zodíaco, o nome original em japonês é Saint Seiya. Então, o Meteoro de Pegasus vai finalizar tudo. Boku no Hero tem um plus aí, tá? Boku no Hero a gente sabe que o protagonista vai ser o próximo All Might. Só que tem algumas coisinhas aí que eu vou fazer um vídeo a respeito disso, do porquê que o Boku no Hero é um shonen diferente, beleza? Naruto. Naruto, infelizmente, eu adoro Naruto, só que Naruto, principalmente ali depois da saga do Pain, começou a pecar demais, tá? E a gente vê muito em Naruto essas coincidências. Eu odeio, tá? Primeiro, Naruto começou com o Biju de Nove Caudas. O mais forte de todos. A gente poderia ter como protagonista qualquer um dos outros Bijus. Qualquer um dos outros Jinchurikis. Mas foi justamente o com Nove Caudas. Mas beleza. Beleza. É o Biju mais forte. Mas beleza. Só que aí a gente começa a entender, a gente começa a ver coincidências muito forçadas. Por exemplo, ele é filho, não de qualquer um, mas ele é filho do quarto Hokage, o Hokage mais forte. E a mãe dele é do clã Uzumaki, que é um clã que era o clã que selava a Biju, a Kyuubi, tá? Então, e os dois se casaram, o Hokage mais forte com a Jinchuriki da Kyuubi. Isso pra mim é coincidência forçadíssima. Aí tá, teve aquele motivo lá que levou a selar a Kyuubi no Naruto, beleza? E aí, o que a gente descobre depois? Que o Naruto é descendente do Sábio dos Seis Caminhos. E quem que é o outro descendente também? O melhor amigo dele, o Sasuke. Então, pô, esse tipo de coincidência pra mim mata a obra, mata. Tira toda a questão orgânica da história. Tá? Então a gente vê que o cara era predestinado e é isso, tá? E a gente não vê isso em Attack on Titan, tá? A gente tem o Grisha, que ele perdeu a irmã. Inclusive o Eren fala isso nesse episódio. Quando é para convencer o Grisha de que ele tem que matar a família real, ele fala: "Você não veio até aqui por causa da sua irmã que foi assassinada?" Então o Grisha ele perdeu a irmã. Isso criou nele um sentimento de vingança que levou ele a ser revolucionário. Só que a revolução dele fracassou, ele foi capturado. E aí o captor dele é que tinha o Titã de Ataque. O captor dele é que tinha o Titã de Ataque. Então, de todos esses 5 pontos aqui, o que se aproxima mais de um Deus Ex Machina ou de uma consciência forçada é só o quinto, cara. Todos esses outros 4 fazem de um Grisha um personagem comum. Um personagem que só queria vingança, né? Não era só o Grisha que tinha esses 4 elementos aqui. Qualquer outra revolucionário junto do Grisha, que ajudava o Grisha, também poderia ter esses outros 4 elementos. Tem um familiar morto lá pelos Marleyanos, né? Sentimento de vingança, ter entrado para a Revolução e a Revolução ter fracassado. A Revolução não fracassou só pro Grisha, não foi só o Grisha que fracassou. Foi toda a galera também que foi presa, tá? E aí, o Grisha é que foi receber o Titã de Ataque, mas esse Titã de Ataque poderia ter passado para qualquer outro dos capturados. E aí o Grisha, tendo o Titã de Ataque, aí sim ele continuou com a tentativa de revolução dele, indo atrás da família real. Tá? Então, a gente percebe que o Titã de Ataque não caiu na cabeça do Eren porque sim. Porque o Eren era o melhor. Ou que o Grisha era o melhor soldado. Não, o Grisha era comum, cara. O Eren não é o melhor soldado. A Mikasa é melhor que ele. O Lev é melhor que ele. O Eren não é o melhor estrategista. O Armin é melhor que ele. Tá? Então,
tudo isso mostra como que o Eren não era o escolhido, velho. Isso eu acho excelente. Excelente também. Tá? E aí, para finalizar os comentários sobre o episódio em si, tá? Tudo que eu comentei até agora são sobre questões sobre a obra toda que vieram à tona com cenas desse episódio. Sobre o episódio em si, a gente tem lá no finalzinho o Grisha tendo que matar a família real porque o Eren tá lá no futuro, né? Fazendo a cabeça dele e falando que só assim daria certo, tá? Desculpa. E aí vem o seguinte pensamento, cara, como deve ser foda, né? Desculpa a expressão, mas deve ser foda você saber que seu filho se tornou não um serial killer, mas um genocida, né? Um ditador genocida. E e é por causa do seu filho você tem que também se transformar num serial killer assassino de criança. Imagina o peso no psicológico de uma pessoa e de um pai, cara. Imagina você saber que seu filho vai se tornar isso, mesmo você tendo tratado ele com amor. O episódio foi todo mostrando que o Grisha tratou o Eren com amor, cara. E mesmo assim o Eren se tornou o que se tornou, né? Então, mesmo você criando seu filho com amor, seu filho se torna isso e ainda te torna um assassino de criança, né? Então, o Grisha ter saído loucaço depois de ter matado a família real é totalmente compreensível, né? E aí, pra finalizar o episódio, a gente tem o Grisha conseguindo ver o Zeke no futuro e dando aquele abraço dele. E que cena, hein? Que cena, era o que o Zeke precisava. O Zeke era cheio de trauma com o pai, cheio de receio com o pai, uma criação paterna super, super pesada, né? E os japoneses têm muito disso, né? Enquanto eu acho que o Ocidente tem ou pelo menos no Brasil, né? Tem uma questão muito forte com a mãe, né? A gente fala que mãe é sagrada, né? Até pela questão de abandono parental, que a gente tem muito aqui no Brasil. Lá no Japão, eles têm uma relação muito forte com os pais. Então, muitas histórias são. Tem um. Pega entre relação pai e filho, e Attack on Titan conseguiu fazer isso. Não só com o Zeke e o Eren, desculpa, o Eren com o pai, mas o Zeke com o pai. E o Grisha com os dois filhos, né? Criou um filho de uma forma, o outro filho totalmente diferente, para não tentar repetir os próprios erros. Então, é uma cena que vem de uma construção de não um só personagem, mas de dois personagens aí que culmina nesse abraço. Excelente, uma cena realmente que toca bem aqui no coração da gente, né? Então, realmente um episódio com F maiúsculo, não só o F maiúsculo, mas com todas as 4 letras maiúsculas. E foi um episódio excelente de Attack on Titan. Tá? Saldo nota 10, nota 10, excelente. Então valeu, gente. Novamente, desculpem por não ter sido um react. Comente aí embaixo se você prefere uma análise desse tipo ou se prefere um react, beleza? Se for mulher, um beijão. Se for homem, um abraço. Tchau, tchau.